caminho, a vida e a luz, e sofreu tanto por nós, levando a cruz. No lugar por não me caber, ele foi levado. Ali entre dois ladrões foi crucificado. Jesus sentiu ali na cruz, amargurado, sentindo o peso do meu pecado. Oh, quanto meu Jesus sofreu. E por um instante pelo Pai foi desprezado, e com voz alta ele deu o brado: porque me despreza, ó Deus meu. E nesta hora o véu do tempo logo se rasgou. O sol, a sua grande luz, também parou. E foi um grande terremoto que abalou. Na terra também os mortos ressuscitou. Boa noite, é grande alegria estar na casa do Senhor para louvar Ele, render nossa gratidão. Deus faz tantas coisas boas por a gente, que eu passo o dia inteiro lembrando como o Pai Celestial tem sido bom comigo, como é maravilhoso participar do pacto ou da aliança no sangue de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco dessa aliança. Existem basicamente duas alianças, uma velha aliança e uma nova aliança, um pacto. Então, quem não aceitou Jesus Cristo, ele já está no velho pacto. E nós vamos saber o que acontece com quem está no velho pacto e o que é que acontece com quem entra no novo pacto. A gente já deu 7 mensagens sobre espiritualidade. Espiritualidade é contato com o que está além da física, do material. Isso em filosofia é chamado de metafísica, para além da física. Ou aquilo que é espiritual no físico, no material. Até porque há uma teoria que diz que todas as coisas são espirituais, porque a matéria é formada de energia, e energia é espírito. A rigor não existe materialista, todo mundo vai ter de estar ligado com o elemento espiritual. Ética cristã. Ética fala de conduta, de procedimento. E quando você acrescenta cristã, é a conduta, o agir, o viver conforme Cristo estabeleceu. Versus a ética pós-cristã. Nós vivemos em uma época em que parece que o bonito, o feio é que é bonito, o errado é que é certo, o indecente é que é decente. Parece que trocaram tudo, sabe? O negócio está de... Como alguém chamou, isso que é um samba de crioulo doido, sabe? Um crioulo que tomou todas e fez um samba aí sem pé nem cabeça. Acho que é mais mistura de samba com funk, com reggae. É um negócio aí bem doido. O mundo está doido. É a chamada ética pós-cristã, onde as pessoas estão abandonando os seus valores cristãos. Então, o nosso versículo-chave, nós vamos trabalhar com esse versículo. João, capítulo 14 e o verso 6. Por favor, me ajudem. Posso contar com a ajuda de vocês na leitura? Quem vai ajudar, arriba a mão. E pouquinha gente, nem a Marta, gente me ajuda. Vamos lá, pessoal. Disse-lhe Jesus. Cadê vocês? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ficou bonito agora. Vamos deixar mais bonito ainda? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, que o Teu Espírito Santo nos convença do nosso pecado, nos convença da nossa necessidade de conversão, de regeneração, de transformação, de sair da velha aliança, da lei que nos condenava e nos deixava presos ao pecado, para a nova aliança no sangue de Jesus Cristo, onde está a liberdade dos filhos de Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, transforme nossas vidas essa noite e salve quem entregou sua vida a Jesus Cristo. Possa fazer isso hoje à noite. Isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. As minhas mensagens eu tento ilustrar com gráfico, com desenhos. Alguém às vezes vai falar uma coisa, a pessoa não entende, a pessoa diz: você quer que eu desenhe? Então, nas minhas mensagens eu já ofereço não só a explicação, mas também o desenho. Então, nós temos aqui um texto fundamental do cristianismo, um texto que diz que Cristo é o caminho, não é um dos caminhos. Esse aqui, esse é um artigo determinativo, definitivo, exclusivista. Está dizendo que, embora o mundo fale que muitos caminhos levam a Deus, levam a Roma, mas só tem um caminho que leva ao Pai Celestial, e é Jesus Cristo. Existe um caminho traçado por Buda, e existe aí uma grande quantidade de gente nesse caminho, mas com certeza, de acordo com Jesus Cristo, está no caminho errado. Cristo disse: eu sou o caminho. Tem muita gente aí dizendo que está com a verdade, ensinando, falando a verdade. Porém, ele disse: se você quer a verdade, só vai encontrar num canto. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade, não uma das verdades. Tem um montão de verdade aí, entre elas, eu sou uma, não, eu sou a única verdade. E a vida, tem muita gente criando maneiras de viver, estilos de vida, uma multiplicidade de vivências. O que é a vivência? É a maneira, um estilo de vida. E hoje tem para todos os gostos, né? Tem vidas as mais ridículas possíveis. Eu vi uma foto em que a mulher está desfilando com o cachorro e dizendo que é o marido dela. Você imagina como a quando chegou o nosso mundo. Outra saiu na televisão, num desses jornais do meu dia, dizendo que o marido dela é um pato. Ela com um pato aqui na mão: desde que eu fiquei viúva, eu adotei esse pato como meu marido. Agora, você imagina como é que o mundo pirou, né? E ela era até uma mulher que podia conseguir novamente casar. Ela não estava assim tão... Era uma mulher de meia idade. Mas lá para o repórter: não, esse aqui é meu marido, viu? É o fulano, nem me lembro mais o nome do indivíduo. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Porém, Jesus Cristo diz: você quer o caminho? O caminho é o eu sou. O caminho, a verdade e a vida. O que Jesus estava querendo dizer quando ele disse: eu sou o caminho? Veja bem, depois da queda do pecado dos anjos, Deus não fez nenhum pacto, nem uma aliança com eles para salvar eles. O que é um pacto, uma aliança? É um contrato feito entre duas pessoas. Por exemplo, quem aluga um imóvel, aquele que aluga, o indivíduo que estabelece as cláusulas para alguém morar no imóvel dele. Por outro lado, o contrato deve ter algumas garantias para o inquilino.
E então, aquele contrato diz que o locador, aquele que aluga, vai conceder tais e tais direitos e privilégios ao inquilino. E o inquilino vai cumprir tais e tais deveres. Então, os dois aceitam. Geralmente, esse contrato é de pé de igualdade. Os contratos entre os homens são, vamos dizer assim, têm o mesmo peso. Porém, os contratos, as alianças, os pactos, tudo significa a mesma coisa. Ó, contrato, pacto, aliança, testamento, significa tudo a mesma coisa. Então, os testamentos, os pactos, as alianças feitas entre o homem e Deus, Deus sempre é que estabelece as condições. E o homem aceita ou não. Então, depois que o homem caiu no pecado, o pacto que Deus tinha antes da queda, Deus fez vários pactos com o homem, dependendo da fase da história do homem. Na época, antes da queda no Éden, que o homem não era culpado de pecado algum, o pacto com Deus era que o homem usufruísse daquele jardim maravilhoso e que só tinha uma regrinha que Deus colocou lá: não mexe em duas árvores ali. Isso era um teste tão bobo, né? No paraíso, onde tudo era perfeito, era maravilhoso. Eu lembro a primeira vez que eu fui para São Paulo, na feira lá, vi frutas gigantes, bonitas. Eu digo, imagine como era no Éden. Imagine como era no Éden, né? Aqui, Carmita plantou uma batata em uma lata de tinta, dessas grandes, de uns 8 litros ou quilos. E a batata cresceu e tomou toda a lata. Aí pegava a batata gigante. Alguém disse assim, chama a televisão. Mas o fato é que o pacto lá no Éden era simples. Administrem o jardim, expandam o jardim por toda a terra, em condições maravilhosas, perfeitas, sem doença, atmosfera perfeita. Tudo contribuía para a vida, para a felicidade. Tanto que quando Deus olhou para o paraíso e toda a criação, Ele disse que era tudo muito bom. Isso no original, exageradamente bom. Impossível de ser aperfeiçoado. E naquele pacto lá não mexa na árvore do conhecimento do mal e nem na árvore da vida. Nós sabemos o que aconteceu. O homem fura o pacto. E então Deus faz um segundo pacto. Uma velha aliança, um velho pacto. Eu disse, agora eu poderia matar vocês tudinho e jogar no inferno, como eu fiz com os anjos quando caíram com Lúcifer. Mas a vocês eu vou fazer um pacto. Quando vocês pecarem, vocês terão que oferecer um animal no lugar de vocês. Vocês eram para morrer, mas vocês vão oferecer um animal no lugar de vocês. Aí quando chega a lei descreve que o pecador, ao pecado, deveria levar, por exemplo, um cordeiro para o sacerdote. Ele deveria colocar a mão na cabeça do cordeiro e confessar seu pecado. E ele estava colocando a mão na cabeça do cordeiro, como se o pecado dele estivesse passando no cordeiro. E então o cordeiro era morto, o sangue derramado sobre o altar. Tudo aquilo era indicando que um dia, para que o homem fosse livre do seu pecado, alguém ia morrer no lugar dele. Lembra que quando João Batista viu Jesus, ele chamou Jesus de quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na velha aliança, o pecado era limpo através do sacrifício de animais.
que apontavam para Cristo, de touros, de bodes. Cada vez que a pessoa pecava, uma vítima inocente ia morrer, que era um animal. Dizendo que mais na frente viria aquele que faria o único sacrifício definitivo. Na velha aliança, a lei, nós vamos aprender sobre essa velha aliança, sobre a lei da velha aliança. A Bíblia diz que ela é boa, santa, justa, porém ela não dá poder para vencer o pecado. Por isso que essa lei, debaixo dessa lei aqui, se fosse para cumprir e obedecer para ser salvo, ninguém seria ser salvo. Então, quando Cristo diz eu sou o caminho para quê? Para sair debaixo da condenação do pecado da velha lei, da velha aliança, e fazer uma aliança no sangue de Jesus Cristo, conforme está Cristo na noite que ele foi traído, na ceia, quando ele levanta o cálice, ele diz: esse é o cálice do meu sangue derramado em favor de vocês. É o sangue da nova aliança. Então, se você ainda não se converteu, não se entregou a Jesus, você está debaixo da condenação da velha aliança. Quando você aceita Cristo, lembra, a velha aliança você tinha que fazer obras humanas que não lhe salvavam, tanto que era preciso o animal morrer. Na nova aliança diz que é o sangue de Jesus Cristo que purifica todo o pecado. Então, nessa nova aliança, em lugar de ser um infeliz amargurado condenado ao inferno, aqui você é capacitado a uma legal obediência à verdade, a santificação, que é uma vida longe do mal e pronta para o bem. É uma vida que a Bíblia chama de graça. Cristo deixa bem claro, não deixa dúvida nenhuma, que Ele é o caminho. É um relacionamento com Ele, não é um ritual, não é afiliação a uma religião. Você terá de ter um relacionamento de entrega, de vida a Ele. Ele é a verdade que Ele declara nas Escrituras Sagradas. Ele é o caminho que faz você sair da condenação. E Ele é que torna a sua vida valendo a pena. Na mensagem anterior, nosso texto-chave era Mateus 7, 13 e 14, quando Jesus Cristo diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta quando a pessoa nasce, entra nesse mundo, espaçoso o caminho, ou seja, a vida dele desde que nasceu até o dia que ele morrer, espaçoso o caminho que conduz à perdição, ao inferno. E muitos, a grande multidão está aqui. Porque estreita é a porta, quando a pessoa se converte, ele entra numa porta estreita, e Cristo disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. E estreito o caminho que conduz para a vida, e poucos vão por esse caminho. Então, quando Cristo diz que Ele é o caminho, é um caminho estreito. Esse aqui é o caminho do vale tudo, é o caminho da gandaia. É o caminho como alguém diria, da exclamação. É o caminho que você aí não se reprime, dá vontade de fazer, você faz. Aqui não. No caminho estreito, você é guiado pelo Espírito Santo, pelos anjos de Deus, pela palavra de Deus. Aqui é o caminho do discipulado, é o seguimento dos passos de Jesus. Aqui é o dia que a pessoa se converte, e aqui é o dia que ele morre, sai na porta do céu. Se não aceitar Jesus Cristo, ele continua na velha aliança e vai fazê-lo ir para o inferno. O apóstolo Pedro diz em Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro, a não ser no nome de Jesus. Quem quiser tentar diferente, tente. Quando eu preparei esse gráfico, eu estava dando uma mensagem sobre ordenação da vida. Enquanto a sua vida estiver aqui, no caminho largo, a sua vida será desordenada. A sua vida
rumo para o caos. É um Titanic, à procura de um iceberg para se arrebentar e afundar. Mas você quer ter futuro? Aceita Jesus. Então, a nossa mensagem de hoje, eu coloquei a tese, é o propósito. O que é que nós estamos pregando aqui? Rapidamente, para ganhar tempo, nós queremos mostrar que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida que conduz a Deus em uma verdadeira espiritualidade. Segundo, Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz para fora da velha aliança. Essa velha aliança que é baseada na lei de Deus, que embora defina o que é pecado, a lei de Deus diz o que é o mal, o que é o bem, todavia ela não diz como você vencer o mal e o bem, ela não tem poder para fazer isso. Terceiro, na velha aliança, o homem é escravo do pecado, debaixo de maldição. Sabe o que é maldição? Maldição é a coleção, é o conjunto, é o kit de todas as misérias e desgraças desse planeta. Quando disser que alguém está debaixo de maldição, ele está debaixo de tudo que é miséria. E essa é a condição do homem na velha aliança. Sob, debaixo, maldição, condenação e perdição eternos. A maldição é eterna, a condenação é eterna, a perdição é eterna. Quarto, Jesus Cristo é a única verdade que liberta o homem através da nova aliança, ou pacto, mediado esse pacto. Lembra, já ouviu falar de pacto de sangue? Já ouviu falar de gente que faz pacto de sangue com o diabo? Diz que alguns atores, artistas fizeram pacto de sangue com o diabo. O único que nós devemos fazer um pacto de sangue é Jesus Cristo. E eu não tenho que cortar meu sangue e dar para ele, não. Ele foi que derramou o sangue dele por mim. Então Jesus Cristo é a única verdade que liberta o homem através da nova aliança, o pacto mediado, ou por meio do sangue de Cristo, que traz, olha o que ele traz: perdão, salvação e santificação. É tudo que um ser humano precisa. Quinto, Jesus Cristo é a única vida que liberta pela graça e para a graça de Deus, trocando morte espiritual por vida espiritual e eterna. Vida com santidade, sabedoria, fidelidade e bem-aventurança eterna. Sexto, Cristo é infinitamente mais que uma doutrina, um conhecimento a ser estudado, uma teologia, uma ética teórica. Vamos estudar aqui o que é cristianismo. Cristo é o caminho pelo qual o homem não só encontra a verdade que liberta, mas encontra a única vida que vale a pena ser vivida aqui e que desemboca na eternidade. Jesus Cristo disse que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, com sentido, com propósito. E você vai viver até que você vai se cansar de viver. Senhor, já chega, já vi muito, me leva, eu quero ir para o céu. Eu vi uma morte recente assim, em que a senhora com mais de 90 anos morreu tranquila na sua cama, as filhas orando, nós orando com ela. Ela estava preparada para isso. Sétimo, a ética cristã, aquilo que diz o que é certo para um cristão fazer, pode ser resumida como a vivência de Cristo como o único caminho, verdade e vida. Paulo resumiu essa expressão aqui, no meu entender, que Cristo é o único caminho, verdade e vida, com a expressão: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Só isso é espiritualidade cristã genuína. O resto é espiritualidade enganosa e Satanás para enganar os não crentes na Bíblia. Então veja bem, olhando mais de perto, Jesus, esse é o nosso primeiro ponto. O que significa quando Jesus diz: eu sou o caminho, não um caminho? Quando ele diz o caminho, ele está dizendo: eu sou o único caminho que liberta da velha aliança. E você já sabe que essa velha aliança, esse velho pacto,
que está gravado especialmente no Velho Testamento, essa velha aliança, ela é normatizada pela lei. Lá está o contrato, Deus dizendo: vocês têm de ser assim, assim, assim. Eu espero que quando vocês pequem, vocês se arrependam, confessem o pecado e ofereçam o sacrifício de sangue. Essa lei, ela define o que é pecado, mas ao mesmo tempo, ela amaldiçoa quem desobedece, ela não dá o poder de salvar, e ela condena, porque se a lei permitisse que um pecador entrasse no céu com pecado, aí no céu ia ter esses lugares que o demônio gosta, né? Onde os demônios têm seu trono. Lá no céu ia botar um bar. Lá no céu ia botar uma boca de coisa que não se deve fumar, que dá picada que não se deve receber, ia abrir casa lá que explora mulheres na prostituição, crianças. Você já imaginou o céu desse jeito, Gabriel? Seria céu, Isolda? Hein? O céu seria o céu se enchesse de bala para purificar tudo. Se de repente eu deixasse o pecador sair daqui sem ser transformado, aí quem é o dono do bar aqui ia abrir um bar lá. Continuaria sendo o céu? Não. Então o que eu quero dizer para vocês, que a lei condena. Se você não for transformado, se você não sair da velha aliança, você não sair de debaixo da lei e não for para a nova aliança, debaixo da graça, você não pode entrar no céu. Porque senão você vai transformar o céu numa desgraça. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz também que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. O sangue de Jesus não deixa pecado nenhum para ser tirado por reencarnação, por intercessão de santo, de santa, de Maria, ou por boas obras humanas. Só o sangue de Jesus é que tira pecado. É isso que diz a nova aliança. Nós vamos ver esse texto. Essa é que é a verdade. E a vida é a vida na graça, a vida debaixo da nova aliança, vitoriosa com o pecado, vida santa, vida salva, vida liberta. Somente Jesus liberta da velha aliança. Somente Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Somente Jesus Cristo foi amaldiçoado em nosso lugar e morreu em nosso lugar uma morte válida. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, já milhares de pessoas já tinham sido crucificadas pelos romanos. Para que a morte de Cristo fosse expiatória, expiasse, purificasse, tirasse a nossa culpa, para que nós, a Bíblia diz que lá na cruz ele recebeu a nossa maldição. Por isso que só pode sair da maldição eterna do pecado quem se converte a Jesus. Lá na cruz ele sofreu o nosso inferno, por isso que sem Jesus a pessoa está predestinada ao inferno. Está condenada. Portanto, a lei mostrava o pecado e condenava, mas não dava poder para se libertar do pecado. Em Gálatas 3:12, especialmente o versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Mas, veja bem, eu vou ler o texto todo. Começa com a ação na velha aliança. Todos aqueles, pois, que são nas obras da lei, estão debaixo da velha aliança, né? Estão debaixo de maldição. A Bíblia diz que no céu não entra mal algum. Então alguém, para entrar no céu,
na vida eterna terá de se livrar do mal, da maldição, terá de se converter a Jesus Cristo. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ou seja, quem não aceitou Jesus Cristo, ele é amaldiçoado. Mas não, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca trafiquei, eu nunca enganei ninguém. Já está mentindo aí. A Bíblia diz aí, maldito todo aquele que não permanecer em tudo que a lei diz. Tiago diz, o apóstolo Tiago diz, se você cumprir toda a lei, cai num só ponto, você desobedeceu ela inteiramente. Por isso que diz que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque a lei é um todo simbiótico, sincrônico. Quando você desobedece um mandamento, por tabela e por implicação, como um efeito dominó, você quebra toda a lei. O pecado é um mal cósmico, que atinge todo o universo. Como alguém disse, o homem não é uma ilha. Alguém disse, não, mas o meu cigarro só faz mal a mim. Engano seu. O seu cigarro, que o faz ser assassino de si próprio, faz mal ao universo inteiro. É uma desgraça, tanto que Deus vai recompor todo o universo, fará novos céus e nova terra, porque a pecaminosidade dos demônios e dos homens nesse universo requer que ele seja recriado novamente com a absoluta ausência do mal. Por isso, alguém disse que o pecado, para ser vencido, sentiu sede do sangue do Filho de Deus. Cristo disse para você, lá na cruz, tudo isso eu fiz por você, foi você que me matou na cruz. Eu vim por causa do seu pecado, porque a lei dizia que não há nenhum justo, nenhum sequer. Deus olhou para a terra, não viu nenhum ser humano que prestasse. Já imaginou? Tem muita gente se achando, né? Mas Deus que olhou, nenhum vale nada. Cada um, quando desobedece o mandamento, desobedece todo. Então, dentro de todo mundo tem um ladrão, tem um estuprador, tem tudo que não presta. Em potencial, ele talvez nunca mate ninguém, mas lá dentro está o mal. E se alguém pisar no pé dele, se ele puder, enfia uma faca. Então, por que Cristo foi para a cruz? Ele disse, porque a lei diz, a velha aliança diz, que não há nenhum de vocês que preste, nenhum para fazer um remédio, um chazinho. Em Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos vão se danar no inferno, queimar por toda a eternidade. É o que a Bíblia está dizendo. Se você não crê, paciência, mas é o que a Bíblia está dizendo. E 1 Timóteo 15 diz, esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, ele está falando do caminho da cruz, da morte substitutiva. Ele está dizendo que foi que crucificou ele. Somente Cristo é o caminho que liberta do pecado. Em Gálatas 2,16, olha o que o apóstolo Paulo diz. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ou seja, nenhum homem vai ser justificado, ou seja, conseguir justiça suficiente para ser salvo e chegar lá no céu e dizer, Senhor, o Senhor me deve o céu porque eu fiz tanta coisa boa lá na terra, então o Senhor me deve o céu. Interessante que aqui diz que nenhum homem, sabendo que o homem não é justificado por obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé nele. Justificado é ganhar justiça. Quando Deus olha para mim, ele olha para o Edson, ele está salvo. Mas eu não vejo justiça dele para ser salvo, não. Mas ele crê em Jesus, a justiça de Cristo foi creditada na conta dele. Então
Então, por isso que eu devo me entregar a Jesus, porque quando eu me entrego para Jesus, quando Deus olha para mim, Ele vê a justiça de Cristo. Ele vê o sangue de Cristo no meu coração. Quando eu creio em Jesus, é como se eu aplicasse o sangue de Jesus no meu coração, como na Páscoa. Que quando se aplicava o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, o anjo matador, o julgador, passava e não atingia aquela pessoa, porque ele via o sangue. Lá o texto diz, quando o anjo vê o sangue, ele passará. Pesache é a palavra para passar. Então, quando chega a hora da minha morte, a Bíblia diz que os anjos virão me buscar. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, no que Ele fez lá na cruz, e não pelas obras da lei. Eu mereci porque não matei, não roubei e tal. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne inclui toda a raça humana desde que Deus criou Adão. Nenhuma. Ninguém vai chegar lá no céu como a doutrina errada da Igreja Católica, que criou os santos, que não só conseguiram justiça para si, mas você pode pedir a eles e eles vão responder para dar justiça para você. Isso aqui mostra que ou você vai crer nisso ou vai crer na doutrina católica de que existe santo com merecimento para te ajudar e para te dar justiça. Aqui diz que nenhuma carne será justificada por mérito próprio, por merecimento próprio. A maior necessidade do homem é libertação do peso da lei. A lei é um peso monstruoso, dizendo a cada momento, você violou toda a lei. Ah, mas eu só menti. Agora, lá no dia do juízo final, você vai saber a consequência daquela sua mentira. Ah, mas eu só chamei ela de filha da mãe dela. Mas você sabe que não foi assim, né? É incrível. É como o pecado é como se fosse assim, um vírus contaminador que um pouco tempo ele se alastra, causando uma grande desgraça. Por isso que o camarada, não, eu passei um dia, fiz tanta coisa boa, mas o mal que você fez apodreceu o resto. Então, como é que eu sou salvo se tem uma lei que me condena? A lei condenatória que amaldiçoa e mata, quando Cristo morreu na cruz, diz que Ele pregou a lei na cruz. A lei é como se fosse um boleto de uma conta. O pecado, a lei faz com que o tamanho da nossa conta perante Deus, eu não consigo pagar e ninguém na terra pode pagar por mim. Entendeu, Joaquim? A lei, ela gera um boleto, uma conta para mim, que nem eu posso pagar. Mas aí quando Cristo morreu na cruz, Ele pegou o boleto e tacou na cruz, ó. Dizendo, o boleto do Joaquim está pago. Por toda a eternidade. Então, olha aqui. Onde é que está a lei de alguém que aceitou Cristo? Aí você me pergunta, onde é que a Bíblia diz isso? Que quando eu aceito Jesus, a minha conta vai ser pregada na cruz. Paga. Olha o que diz o texto. Colossenses 2,14, 13. Vamos ler. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, que é no paganismo. Paganismo é sinônimo de devassidão, de dissolução, de vício, de toda sorte de coisa que não presta. Aqui diz, e quando vocês estavam mortos no pecado, vocês já viram um morto fazer alguma coisa para se ajudar? Só nessas séries que tem
Walking Dead, né? Mortos que andam. Mas aqui está dizendo que antes de aceitar Jesus Cristo, nós estamos mortos nos pecados e na incircuncisão, que é na sem vergonhice. Está dizendo aqui que o ser humano é um bicho sem vergonha, safado, viu? Isso inclui todos nós, pagãos sem vergonha, safados. Todos, sem exceção. Está morto. Porém, ele pagou, não foi? Tem uma nova aliança. O que é que a nova aliança faz? Vos vivificou, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha o que a nova aliança faz: o perdão de toda a vergonhice, de todo o mal que eu já fiz. E diz mais: havendo riscado a cédula, o boleto, a conta, riscado. Ele está dizendo aqui, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando aonde a nossa conta? Na cruz. Nesse sentido que Cristo está dizendo que Ele é o caminho. Ele é o caminho para nós acertarmos as nossas contas com Deus. E diz: despojando os principados e potestades demoníacos, os expôs publicamente, ele triunfou em si mesmo. Vitória sobre os demônios. Tem mais: a cruz não só pagou a nossa dívida, mas nos reconciliou com Deus e com nossos irmãos. Olha o que é dito em Efésios 2:16. Aqui vai dar todo uma explicação, mas eu vou lá para o 16. Aqui diz: e Cristo, pela cruz, reconciliar ambos com Deus, porque a raça humana, depois que Deus criou a nação judaica, através dos judeus, ele trazia a lei, o Cristo, e ser um relógio profético de Deus. Quando ele criou a igreja, depois da morte dele, depois do Pentecoste, ele disse que a partir dali, pela cruz, ele ia fazer um povo só, gentios ou judeus. Quem se convertesse, ele não seria mais pagão e nem judeu, ele seria cristão, matando com elas inimizades, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e a vós que estavais perto. Então Cristo trouxe a paz. Portanto, só Jesus liberta do pecado. A lei, ela não provê salvação. Ela diz que você precisa de salvação, que você vai se danar no inferno, que você se acha bonzinho, mas você não presta. Que você e a raça toda é formada por sem vergonha, por safados, que ninguém, maldito homem que confia no outro, está começando, não pode confiar nem em si mesmo. Você decide: eu não vou mais fazer isso, eu não vou. Eu lembro, eu quero, vá preto, queimando preto no inferno, se eu faça isso. Ele diz de manhã, à tarde, quem é que está fazendo? Então dá para a gente confiar na gente mesmo? Quantas promessas nós já quebramos conosco mesmo? A lei de Deus é boa, justa. Ela tinha uma provisão, mas porém não tinha uma provisão para o pecado. Aqui diz que porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Você vai oferecer o sangue do touro, o sangue do animal, porém não é o sangue do touro, do animal, do cordeiro que vai tirar o seu pecado. É o sangue de Cristo. Aquilo só apontava, como Cristo não tinha morrido ainda, então uma maneira visual, pictórica, um quadro, para que ele entendesse a gravidade do pecado. O pecado exigia morte e a condenação de alguém, e esse alguém era Jesus Cristo. Então a grande verdade que Jesus Cristo está dizendo aqui é que o pecado resulta
sem morte e separação espiritual de Deus. O profeta Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades ou pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encontram o seu rosto de vós. Então eu estou aqui, meus pecados estão me separando de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, nós vimos por que a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Ele é o caminho que liberta de quê? Da velha aliança. Baseada na lei que condena, amaldiçoa e mata. Porém, essa lei foi pregada na cruz, quando alguém crê em Jesus Cristo. E essa pessoa passa a ser livre. A segunda coisa, diz que Jesus Cristo é a verdade. Uma verdade que liberta pela nova aliança. Você sai da velha aliança e vai para a nova aliança. Nova aliança selada pelo sangue de Jesus Cristo. Você aplica o sangue de Jesus em seu coração quando você crê nele. Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? O apóstolo Paulo diz: em Cristo temos a redenção, a libertação pelo seu sangue, a remissão das ofensas ou pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa é a grande verdade. A grande verdade espiritual que qualquer expressão religiosa que não a contiver, que não vê que somente Jesus Cristo pode libertar. Pelo seu sangue não há outro meio de salvação. Somente pelo seu sangue ele pode perdoar o pecado. Pela riqueza da sua graça, não porque qualquer pessoa mereça. E salvação. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, qual aboliu a morte e trouxe a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E nessa nova aliança, o que é que acontece? O ser humano, que a Bíblia diz que não vale nada, que onde o ser humano passa, diz que ele deixa um rastro de destruição e miséria. Vocês já viram que tem um lugar muito bonito, aí um monte de gente vai para lá. 30 anos depois você volta naquele lugar, parece que foi um bocado de gafanhoto, destrói tudo, polui rios, acaba com as matas. Tem muita gente que diz: não, mas eu tenho vontade de mudar, eu tenho vontade de ser crente, eu sei que o caminho é ser crente, mas eu não tenho força, eu não consigo resistir, eu já prometi 1000 vezes que eu vou deixar o cigarro, e 1000 vezes eu mal termino de prometer, estou com o cigarro no bico de novo. Eu não tenho força. Confie em Deus, se entrega a Jesus Cristo, olha o que ele diz: nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados ou provados, e tereis tribulação. Às vezes aceita Cristo e passa a ter problema, né? De 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Uma coisa é que eu já vi muita gente derrubada, com a vida estraçalhada, a vida em frangalhos, sem força para continuar nada na vida. Depois que ele se converte, o poder do Espírito Santo restaura tudo, restaura a família, até a saúde. É uma maravilha. É isso que está dizendo aí. Eu te dou o poder para ser fiel até a morte, até o martírio. É isso que faz a nova aliança. A nova aliança nos capacita a viver na sabedoria do Espírito Santo. Olha que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a vida na nova aliança capacita isso. Ela produz o quê? O fruto do Espírito. O Espírito Santo habitando em mim me capacita a amar, gozo, a ter uma alegria que independe de quanto eu tenho no bolso,
se eu estou com dor ou não, um gozo espiritual, uma alegria espiritual, uma paz, uma serenidade, longanimidade, paciência, lembra para ser paciente, mesmo que tenha de morrer, benignidade, sempre com boa intenção, porque antes de se converter a Jesus Cristo, tinha sempre uma malícia, uma jogada, uma segunda intenção. Mas agora, por conta do Espírito Santo, sempre está tentando ajudar, apoiar, sempre desejando o melhor para as pessoas. Bom, então, isso aqui é a ética cristã. É possibilitada por essa nova aliança, pelo Espírito Santo, que a pessoa tem uma atitude boa, bondade, atos, ações boas, fé. Passa a ser uma pessoa fiel. Antes de se converter, não era fiel a ninguém, nem às amizades, nem à família, nem a casamento. Lembra daquela música que diz que vai trair o marido em plena lua de mel? De fato, já comprovado, aconteceu, isso foi provado, e teve mulher e homem que já traíram o cônjuge na lua de mel. Tem gente que não consegue ser fiel a nada nem a ninguém, mas depois que se converte a Jesus Cristo, essa é a ética cristã, passa a ser uma pessoa confiável. Mansidão pode ser um trogloditas, aquele homem rude, grosseiro, bruto, passa a ser um humano, tranquilo, que sabia controlar a sua força. Mansidão não é fraqueza, é força sob controle. Temperança, sabia se controlar. Esse é o efeito de Jesus, da verdade de Jesus ser o caminho, de Jesus ser a verdade. Viver na sabedoria do Espírito Santo. Nosso tempo não vai dar para ver Romanos 6, 13 a 14. Portanto, quando diz que Jesus é a verdade que é liberta pela nova aliança de toda a perdição. Nós somos libertos para perdão e salvação, para obedecer à verdade fielmente até ao martírio, se for preciso. Viver na sabedoria do Espírito Santo, a verdadeira ética cristã. Aí, por último, para encerrar, que Jesus Cristo estava dizendo que eu sou a vida. Isso aqui é a vida concreta na nova aliança, a vida na graça, a vida que vence o pecado, a vida que santifica, salva, liberta. Só Jesus Cristo liberta da morte espiritual. Começando pela regeneração, pelo novo nascimento. O apóstolo Paulo diz que o cristão se tornou uma nova criação de Deus quando ele se converteu a Jesus, criados em Cristo Jesus para boas obras. O cristão se tornou essa nova criação de Deus. Paulo diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. Lembra que eu falei do Zezão? O bicho bruto, a fera, se transformou num homem manso, um homem tranquilo. O cara que traía a mulher até com o vento, depois se converteu, passa a ser um homem fiel. A mulher que começou a trair na lua de mel, ela se converteu, ela passa a ser uma mulher virtuosa, uma mulher santa, nova criatura, as coisas velhas, a safadeza já passou. Em Efésios 4, 24, diz que nós passamos a ser uma nova pessoa, um novo homem criado em Cristo Jesus em justiça e santidade. Essa vida de Jesus nos liberta do vazio existencial pela suficiência de Cristo. Antes de alguém aceitar Jesus Cristo, há uma insatisfação na alma, não importa a comida que coma, não importa o prazer de conforto, de sexo, de bebida, nada disso preenche aquele vazio existencial. Porém, aquele vazio vai ser preenchido pela suficiência de Jesus Cristo. Cristo disse aqui em João 6, 32 a 35, essa última parte do 35, e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome,
não vai ter mais vazio. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Passa a ter uma vida que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que serve à justiça e não mais ao pecado, conforme Romanos 6, 16 a 18. E o principal, vida eterna. Zoe Aionios, uma vida de qualidade perfeita, com um corpo que não pode ser quebrado, queimado, danificado de qualquer sorte, e em lugares perfeitos, em lugar apenas de um paraíso aqui na terra. A Bíblia fala de novos céus e nova terra, onde habita perfeita paz e justiça, onde não há lágrimas, onde não há sofrimento, onde não há doença. Então, para encerrar, pense em fazer sua decisão de aceitar Jesus Cristo. Lembre-se que algum dia você vai prestar contas diante de Deus como alguém que encarará um juiz. E você deve ter a justiça de Cristo, porque com a sua justiça você vai para o inferno. Basta um deslize na receita do bolo, vai quebrando os ovos, e tem um ovo podre e cai lá dentro da mistura. Um ovo podre estraga todo o omelete. Uma decisão errada pode estragar as melhores das intenções. Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Então, qual o veredito sobre você e toda a raça humana? Culpado. Pecadores não merecem o céu. Deixados como estão, pecadores, culpados, merecem a morte. O salário do pecado é a morte. Muitos ficam esperando até que estejam prontos para se achegarem a Deus. Mas a Bíblia ensina que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem um amigo de peso. Evite o grande erro, não depende de suas obras, ações, mas depende de Cristo. Atos 4:12, não há salvação nem outro pelo qual devamos ser salvos. Olha agora mesmo aceitando tudo que Jesus fez para te perdoar. Olha agora mesmo entregando sua vida para Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, para você sair fora da condenação eterna. Você sair da velha aliança que condena e vai transferir você para a nova aliança. Repita aí e decida nessa noite: eu quero, Senhor Deus, arrependido do meu pecado, entregar minha vida a Jesus. Eu quero sair do velho pacto, da velha aliança. Eu quero fazer um pacto com o Senhor hoje, baseado no sangue que o Senhor derramou na cruz por mim. Lá na cruz o Senhor sofreu o meu inferno, o Senhor pagou a conta eterna que eu não podia pagar. Lá na cruz o Senhor sofreu a minha maldição. Para que se eu entregar minha vida hoje, o Senhor possa dizer para mim: tua conta está arriscada, tua alma está salva. E você vai agora viver na verdade e na nova vida que eu tenho para ti, até que os anjos, quando vierem, te buscar para o céu. Então, nesse momento aí, entregue sua vida para Jesus. E ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Vamos encerrar com uma oração. Vamos ficar de pé, agradecendo aos que vieram. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ó Senhor, obrigado porque Jesus Cristo veio rasgar a nossa conta, pagar a nossa conta lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo veio tirar o peso da lei das nossas costas e nos dar a ajuda do Espírito Santo para vivermos vidas santas. Ó Pai, esses que vieram hoje, que eles possam voltar sedentos de salvação, desejosos de viver para Jesus, de viver na nova aliança. Ó Pai, obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Boa noite.
a vida e a luz, e sofreu tanto por nós, levando a cruz. No lugar por não me cabeira, ele foi levado. Ali entre dois ladrões foi crucificado. Jesus sentiu ali na cruz, amargurado, sentindo o peso do meu pecado. Oh, quanto meu Jesus sofreu. E por um instante pelo Pai foi desprezado, e com voz alta ele deu o brado: porque me despreza, ó Deus meu?